Boa noite, queridos irmãos, colegas, companheiros da nossa querida casa Eulália Nogueira. Há muitos, durante toda esta pandemia, toda esta provação, nos encontramos sempre juntos e em oração, sempre tentando a melhora, tanto espiritual quanto moral. No capítulo de hoje, no capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai. Falarei do número 3, o item, que é as diferentes categorias de mundos habitados. Os espíritos nos ensinam que os diversos mundos habitados estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou inferioridade de seus habitantes. Entre os mundos habitados, existem mundos inferiores à Terra, tanto na parte física quanto na parte moral. Alguns encontram-se no mesmo nível, enquanto outros são mais ou menos superiores em todos os aspectos, nos mundos inferiores. A existência é toda material, e as paixões reinam acima de tudo, e a vida moral praticamente não existe. À medida que a vida moral vai se desenvolvendo, a influência da matéria vai diminuindo. Assim, nos mundos avançados, a vida é praticamente toda espiritual. Item 4. Nos mundos intermediários, o bem e o mal estão misturados, predominando um ou outro, conforme o grau de adiantamento da maioria de seus habitantes. Não podemos fazer uma classificação rigorosa e precisa dos diversos mundos habitados. Entretanto, se considerada a situação em que cada mundo se encontra, a sua destinação e os seus aspectos mais importantes, pode-se classificá-los da seguinte maneira: mundos primitivos, onde acontecem as primeiras encarnações da alma humana. Mundos de provas e expiações, que é o que nos encontramos, né? Onde o mal predomina e onde estamos caminhando agora, mundos de regeneração, onde os espíritos que ainda têm que resgatar adquirem novas formas, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, onde moram os espíritos puros e somente existe o bem. Ah, que maravilha! A Terra pertence à categoria de mundos de provas e expiações, razão pela qual o homem é alvo de tantas misérias. Com certeza, né, irmãos? Precisamos passar por várias provações e expiações para chegar a mundos de regeneração, que é o qual estamos caminhando. Com a graça de Deus, chegaremos lá. Quinto, os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele para sempre. E também não cumprem nele todas as etapas do progresso que precisam percorrer. Para atingir a perfeição, quando os espíritos alcançam o grau de adiantamento que aquele mundo pode oferecer,
eles passam para outro mais avançado e assim sucessivamente, até chegarem a estados de espíritos puros. Esses mundos são estágios onde cada um deles, os espíritos, encontram os elementos de progresso proporcionais ao adiantamento que já conquistaram. Para os espíritos, é sempre uma recompensa passar para um mundo de ordem mais elevada, assim como é um castigo prolongar sua permanência em um mundo infeliz. Muitos espíritos, por persistirem no mal, têm que deixar o mundo onde estão vivendo e reencarnar em um mundo menos evoluído, onde o sofrimento e a infelicidade serão ainda maiores. Queridos irmãos, este capítulo, como todos os outros, e como o nosso Evangelho, que foi uma bênção que Deus ofereceu e fez com que Kardec, todos os espíritos evoluídos, os de luz e o Espírito da Verdade, nos deixassem como um guia para a nossa vida, né? Então, o progresso é a lei da natureza. E essa lei é para todos os seres da criação, tanto os animados como os inanimados. Foram submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere. E ao mesmo tempo que os seres vivos progridem naturalmente, progridem os mundos em que eles habitam. Quem pudesse acompanhar um mundo em que as diferentes fases deste, o instante em que aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-iam a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis, cada geração a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Com isso, o que nós podemos deixar no Evangelho de hoje, o que nos ensina, o que nos mostra, é que temos todo o mundo, o universo ao para nossa prosperar, para nós prosperarmos. Que tudo Deus nos ensina e nos mostra. Isto, tudo está ao nosso alcance, basta a gente querer. Tudo é ensinamento, porque se não aprendemos pelo amor, aprendemos pela dor. Então, a vida, a encarnação é uma dádiva que Deus nos dá para progredirmos, para prosperarmos como seres, para podermos passar todas estas fases que já passamos pelos mundos primitivos, né? Estamos no mundo de provas e expiações. Estamos adentrando o mundo de regeneração para nos tornarmos um dia, vivermos em mundos felizes e quiçá um dia, quem sabe, milhares de encarnações para os mundos celestes e divinos. Mas isto depende de nós. Então, queridos amigos, hoje agradecendo essa maravilha que nos foi dada com esta chuva bendita,
que, como diz, parafraseando o poeta e cantor Almir Sater, é preciso paz para poder sorrir e é preciso a chuva para florir. Agradeço o dia de hoje, agradeço poder falar e ser agraciada em poder abrir o Evangelho junto com vocês, da nossa casa espírita, Eulália Nogueira, essa nossa casinha de luz, de amor e de muita amizade, de progresso, de acolhimento e prosperando os espíritos que assim pedimos, que cada pessoa vamos abrir a porta das nossas casas e deixar que entre a falange de espíritos de luz que vão limpar cada cômodo da nossa casa, abrindo a porta e entrando na sala, depois na cozinha, nos outros cômodos, indo para o corredor e chegando nos quartos, fazendo a limpeza, tirando todos os miasmas, deixando tudo purificado, tudo com muito amor, com muita paz e muita saúde. Senhor, pedimos por todos aqueles doentes, em todos os hospitais do nosso Alegrete, do nosso estado e do mundo, que se encontram necessitando de saúde, de muito amor, de carinho, e que, se for do merecimento de cada um, coloque o remedinho necessário para cada um deles e que todos consigam superar e passar por esta provação. Pedimos que protejam as crianças, as pessoas mais idosas, que protejam todos nós. E pedimos também, Senhor, se ainda puder e for do merecimento, desculpa por tanto pedir, mas dizem que quando a gente pede pelos outros, pedimos que, se for do merecimento, coloquem nas águas, das jarras, em cima das mesas, nas geladeiras, nas caixas dos prédios, aonde estiverem essas águas, coloquem o remédio necessário para o que cada um estiver precisando, tanto físico como emocional, como para o corpo e como para o espírito. E também, Senhor, aproveito a ocasião para parabenizar os nossos queridos irmãos Rosane Vilaverde e Renato Goulart, que foram eleitos para mais, acho que não sei se é triênio, a direção da nossa casinha, que tão bem conduzem. Pedimos que todos os espíritos de luz e todos os protetores da casa cada vez mais estejam com vocês, guiando, conduzindo sempre pelo caminho e a seara do bem. E assim encerro o Evangelho de hoje com muito agradecimento
e com muito amor no coração. Um abraço fraterno a cada um de vocês, irmãos. Que assim seja.